Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está fazendo um vídeo aí para botar no YouTube. E diferente da live, eu não tenho uma interação com vocês. Vocês na live perguntam, dão dicas, tá? Então, vamos lá de novo, não é? Ontem tinha até postado 2 vídeos. A gente está no improviso. Eu não sou blogueirinho, não sou YouTube, não tem vinheta, então é uma coisa muito no improviso, tá? E para atender o conteúdo, né, aulas, conteúdo nesse período de quarentena, tá? Vamos ver um assunto aqui muito importante, que é proteínas, tá? Tá na apostila de vocês, apostila número 6, tá? Proteína, ele tá dentro daqueles 4, né? 4 compostos básicos, não é? Complexos, básicos, mais complexos dos seres vivos. Então a gente comentou sobre os carboidratos. Carboidrato, fonte de energia, tem função energética, estrutural, tá? No caso dos celulose, quitina, são exemplos de carboidratos estruturais, tá? Aí depois a gente comentou sobre lipídios. Lipídio também é estrutural, tá? O lipídio, ele tem a função de reserva de energia, tá? Falamos sobre isso aí. E proteína, agora vem proteína, tá? Depois a gente comenta sobre vitaminas, tem os sais minerais também e tem os ácidos nucleicos. Então a gente tem 6, né? 6, outro dedinho aqui, 6, se for contar com os sais minerais. Então proteína é um deles. Proteína estrutural, então nós temos estruturas proteicas. Exemplo de estrutura proteica, os microtúbulos, né, são feitos de proteína, então vai dar estrutura e sustentação do exoesqueleto das células. Você tem fontes de energia também, você pode obter energia a partir das proteínas, ela tem o mesmo valor calórico em massa do carboidrato, então em torno de 4 calorias por grama. Tá? E função metabólica. Tá? Então as proteínas elas vão estar relacionadas às enzimas, que tem função metabólica. Então vamos lá, a produção aqui está me ajudando, acompanhando. Proteína, né? A gente fala de proteína, pensa logo em carne, tá? Porque você tem um tipo de proteína aqui importante que vai compor o músculo, né? A quitina e miosina, que vão ser responsáveis pela contração muscular, tá? Mas você vai encontrar proteína também em alimentos de origem vegetais, principalmente, né, origem animal, por causa da questão do músculo, os sarcômeros, que foram formados por 2 fibras proteicas. Bem, vamos lá. Pergunta mais clássica do vestibular desse assunto de proteína: de que é feita a proteína? Bem, proteína é uma macromolécula, então você não tem nem a fórmula molecular de uma proteína porque ela é gigantesca, mas ela é formada pela repetição de várias pequenas moléculas menores, monômeros. Então, pergunta clássica: qual o monômero da proteína? Qual a menor estrutura da proteína? Tá? Menor unidade da proteína. Aí, que o aluno tem que responder na hora? Aminoácidos. Produção, filma aqui, eu sou muito feio para filmar a produção. Então, aqui, ó, a gente tem 20 aminoácidos. 20 aminoácidos, deixa eu ver se tem todos aqui. Não sei se tem todos aqui, tá? 20 aminoácidos. Tá? A proteína é formada por uma combinação desses 20 aminoácidos. Tá? Você pode ter uma proteína com 50 aminoácidos, pode ter uma proteína com 100 aminoácidos, uma proteína com 5.000, 50.000. Então você vê que é uma macromolécula muito grande. Tá? E o aminoácido, deixa eu filmar aqui, ó. Eu peguei o celular da mão da produção. Então você tem aqui, ó, na química orgânica, a gente tem essa estruturazinha aqui, ó, que é um ácido carboxílico, né? Isso aqui define o ácido carboxílico. E essa estruturazinha aqui, ó, uma amina. Então, quando a gente tem nitrogênio ligado a carbono, é amina. Quando tem esse carbono dupla O e OH, tá? A gente tem a carboxila. Então, a gente tem aqui um aminoácido. Tá? O que vai mudar desses aminoácidos é só esse radicalzinho aqui, ó. Então, esse aqui tem um metil, CH3. Já esse aqui, deixa eu pegar um aqui embaixo. Esse aqui, ó, tem a mesma coisa, ó. Tem o ácido carboxílico, tem a amina e já tem essa estrutura aqui, ó.
Então, o que vai mudar é a estrutura, mas todos eles vão ter o grupamento do ácido carboxílico e a amina para dar aminoácido. Tá? Na faculdade, vocês vão saber a função de cada aminoácido. No vestibular, isso não é muito exigido, não. A gente só vai dar uma atenção à metionina. Tá? A metionina, só falar da metionina. A maioria das proteínas inicia com a metionina. Tá? A metionina é o início de toda a sequência primária da proteína. Tá? E diferente de todos os outros aminoácidos, tá? A metionina tem esse elemento químico aqui, ó, que os outros não têm, ó, o S, né? Enxofre. Ela tem enxofre. Tá? O que acontece quando você tem a decomposição de uma matéria orgânica? A decomposição é parecida com uma reação de combustão. Então você vai produzir gás carbônico e água. O carbono da molécula orgânica vai produzir gás carbônico, tá? O oxigênio e o hidrogênio vão formar água. Tá? Mas o caso da metionina, esse enxofre aqui, que tem da mesma família do que o oxigênio, família 6A, ele vai formar, em vez de H2O, vai formar H2S, que é o ácido sulfídrico. Tá? Ácido sulfídrico, ele tem um odor característico, ele é tóxico, e a evolução fez com que a gente tivesse ojeriza do ácido sulfídrico, é o que dá o cheiro de podre. Tá? Então, ninguém vai ter afinidade com algo podre, porque tem ácido sulfídrico. Ácido sulfídrico é tóxico. Então, a evolução fez com que a gente não suportasse o ácido sulfídrico. Então, quando você tem a decomposição da carne, a decomposição de algo que tem proteína, aminoácido, você vai ter ácido sulfídrico. Então, o pessoal da maromba, da academia, que toma aquele negócio de whey protein, tá? Se você não lava aquele potinho de whey protein, fica fedido aquilo ali, né? O produto fica fedendo igual a peido, né? Que é isso aqui, ó, ácido sulfídrico. Peido tem ácido sulfídrico, né? Ovo podre, né? A albumina, a proteína da clara, né? Toda a proteína vai ter pelo menos uma metionina. Isso aqui quando você compõe produto ácido sulfídrico. Então a proteína, a carne, quando decompõe, você vai produzir ácido sulfídrico por causa da metionina. Beleza? Então, tá aí os 20 aminoácidos. Tá? Carboidrato. Carboidrato, tá? A gente tem o principal carboidrato, a glicose, que as plantas produzem. Tá? O ser humano não produz glicose, animal não produz glicose. Se bem que produz, né? Estou muito feio, filma aqui. Gliconeogênese. Agora, aminoácido, a gente produz alguns aminoácidos, mas existem uns 8 aminoácidos que são chamados essenciais, que os animais não produzem. Então, como que a gente consegue esses aminoácidos? Através da alimentação, ou se alimentando de uma planta, que a planta consegue produzir, ou de um animal que já tem esse aminoácido, provavelmente que consumiu de um outro animal ou de um vegetal. Tá? Então, por exemplo, os consumidores primários numa cadeia alimentar vão conseguir os aminoácidos essenciais das plantas. Os consumidores secundários, que vão ser os carnívoros, vão consumir os aminoácidos essenciais dos primários, que consumiram das plantas. Tá? Então, os aminoácidos essenciais a gente não produz. Bem, tá. Aí deixa eu falar de um aminoácidozinho, a fenilamina. É esse aqui, ó. Esse aqui de cima, ó. Fenilamina, tá? Então, fenil, por causa desse radical aqui, depois a gente vai ver nomenclatura, radical fenil, tá? Bem... É fenilalanina? Fenilalanina, isso, fenilalanina. Tá? Esse aminoácido aí, ele vai ser importante porque ele vai compor um hormônio produzido pela tireoide, tá? Que é o T3 e T4. Tá? Esses hormônios, né, eles vão agregar esse aminoácido ao iodo. Tá? Então, o T3 e T4, a composição deles é aminoácido agregado ao iodo. Tá? Bem, existe, não é, a gente tem uma enzima que vai fazer, não é, com que esse aminoácido agregue o iodo. Tá? Agora, tem gente que não produz essa enzima. Tá? Não produz enzima. Aí não consegue metabolizar a fenilalanina. Não consegue metabolizar. Tá? E aí, a gente tem isso aqui, ó. A fenilcetonuria. Tá? É uma doença genética, por sinal. Tá? E a pessoa não consegue metabolizar a fenilalanina, tá? E produzir
T3 e T4. Tá? Bem, se não houver uma correção desse problema, tá? Por isso que eles fazem o exame do pezinho? Isso, por isso o exame do pezinho. O exame do pezinho tá até aqui, ó. É feito justamente pela instituição APAE. A APAE faz essa análise para ver se a criança, né, ela tem essa enzima. APAE? APAE, é. É? É a APAE que faz essa... E o que acontece com a pessoa? Bem, se não corrigir isso, vai ter um tipo de hipotireoidismo que a gente viu, né? Aquele aminoácido, ele é importante para fazer o T3 e T4, tá? O hormônio tireoide. Tá? Na ausência dessa enzima, você não vai conseguir produzir o T3 e T4. E durante o desenvolvimento, isso causa, né, uma síndrome chamada cretinismo. Tá? Então, a palavra cretino vem disso? Todos esses adjetivos pejorativos vêm de algum problema. Então, quando, por exemplo, idiota. Idiota vem da idiotia, que é uma síndrome, que é uma degeneração do sistema nervoso. A pessoa fica realmente abobalhada. Tá? O cretinismo, tá? A ausência dessa enzima, que dificulta a produção do T3 e T4, a criança vai ter um retardamento físico e mental. Isso aqui aparece em vários livros. Isso aqui é uma criança, acho que de 10 anos, só que está com retardamento físico e também um retardamento mental, né? Então acaba criando esse adjetivo, né, pejorativo, cretinismo, né? Conhece alguém cretino? Bolsonaro! Então, ó, não pode falar não? Não. Pode. Então, quando você fala, fulano é cretino, tá? Presidente é cretino, então você está dando um adjetivo pejorativo. Tá? Bem, então, voltando, né? A fenilalanina, que é um aminoácido, tá? A ausência de uma enzima que metaboliza formando o T3 e T4, tá? Quando identificada no teste de pezinho, você acaba repondo isso. É só você repor essa enzima, medicamento, a pessoa é dependente de medicamento para o resto da vida, tá? E consegue ter uma vida normal. Normal não, por quê? Ela vai ter uma rejeição a esse aminoácido aqui. Esse aminoácido aqui ele é muito usado como adoçante de refrigerante. Tá? Então, como tem gente que tem restrição a esse aminoácido, vem nas embalagens. Produto contém fenilalanina. Atenção para quem tem restrição a esse aminoácido. Tá? E outra coisa também, tá? Como uma proteína é a combinação de vários aminoácidos, provavelmente você vai encontrar a fenilalanina em várias proteínas. Tá? Na carne, no ovo. Tá? E a pessoa também tem que ter uma restrição de proteínas. Ela não pode comer muita proteína. Tá? Senão vai ter problema, tá, digestivo, tá, alergias, por não ter a enzima que metaboliza isso. Tá? Então dois aminoácidos aí que nós comentamos, a metionina e a fenilalanina. Tá? Bem, deixa eu ver aqui. Então a pergunta clássica do vestibular, de que é feita a proteína? De aminoácidos. Então quando você junta vários aminoácidos, você vai ter a formação da proteína, não é? Alguns aminoácidos vão formar um peptídeo, tá? Um polipeptídeo, tá? Quando a cadeia é muito grande, aí você vai ter uma proteína. Então, aqui ocorre a chamada ligação peptídica. Você vai ligar dois aminoácidos, a hidroxila da carboxila se junta com o hidrogênio, tá, da amina, formando água. Você vai ter ver aqui, ó, H2O, tá para ver aí, produção? Tá aproximando aí? E aí você cria a ligação peptídica, onde tinha hidroxila e hidrogênio, se junta na ligação peptídica. Agora você passa a ter uma outra função aqui, ó, atenção para essa função. Quando o carbono está ligado a dupla O e ligado ao nitrogênio, você tem uma amida. Então a proteína é formada por várias amidas. Tá? O aminoácido é uma amina e um ácido carboxílico. Tá? Quando você faz a ligação peptídica, deixa de ter o ácido carboxílico e a amina e você passa a ter a função amida. Aí já parte mais para a química. Tá? Aqui, só lembrando, né, que o T3 e T4 são produzidos e metabolizados na tireoide. Tá? Tireoide aqui do pescoço. Bem, aí a gente tem o seguinte, né? De que é feita a proteína? De aminoácidos. Tá? Então a gente tem aqui, ó, aqui tem
umas siglazinhas, lisina, glicina, leucina, valina, alanina, estimidina. Então você tem uma sequência aqui, ó, de aminoácidos. Tá? Isso aqui é uma proteína primária. Tá? Proteína primária. Tá? Ela pode mudar a forma. Então, se ela tiver aquela forma de espiral, tipo aquela antiga espiral de caderno, fio de telefone, aí a gente tem uma estrutura secundária. Isso ocorre, não é? Esse formato alfa-hélice ocorre porque partes da proteína vão formar ponte de hidrogênio, tá? Ou até aquela ponte de enxofre, tá? No caso da metionina. E aqui cria uma interação, aí ela fica assim, ó, com esse formatozinho que é chamada estrutura secundária. Se houver mais interações, ela passa a ter uma estrutura mais globular, tá? Aí ela fica assim, ó, estrutura terciária, tá? Então repare que você tem é como se fosse, ó, uma espiral de caderno, aí você vai e embola essa espiral, forma um novelo, aí você forma uma estrutura globular, aí é a estrutura terciária. Quando você tem um encaixe, quando você tem uma conformidade, aí a gente diz que é uma estrutura quaternária. Às vezes são várias proteínas terciárias juntas, unidas. Essa estrutura quaternária, ela vai ter uma conformidade. Tá? Essa conformidade, essa forma, tá, vai fazer com que ela tenha uma função enzimática. Tá? Um encaixe no substrato para poder quebrar ou sintetizar alguma coisa. Tá? Então, ó, voltando aqui, ó, estrutura primária, quando você tem, devido às interações de pontes de hidrogênio, interações de pontes de enxofre, você passa a ter uma estrutura helicoidal, estrutura secundária. Aí quando você embola isso aqui, pega aquela espiral, dá uma louca, embola aquilo tudo, aí você tem uma estrutura novelada, que é a estrutura terciária. E quando você tem uma forma específica, aí você tem a estrutura quaternária, que vai ter uma função de enzima. Tá? Aí, lembrando umas aulas anteriores, lá de citologia, vão ver a origem da proteína, não é? Então o aluno ele tem que saber, não é? Como é que é produzida a proteína? Pelos ribossomos. Tá? Ribossomo aderido ao retículo rugoso. Deixa eu ver se eu encontro aqui, ó. Então tá. Entender esse desenhozinho aqui, ó, que aqui você tem o esquema da produção da proteína, síntese proteica. Então você tem lá do DNA, não sei se vocês lembram dessa história, né? O DNA, ele serve de molde para você fazer uma fita de RNA. Esse processo onde o DNA serve de molde para sintetizar um outro ácido nucleico que é o RNA, isso é chamado transcrição. Então a gente diz que o DNA, que fica no núcleo, tá? Ele transcreve uma fita de RNA. Esse RNA ele sai do núcleo pelos poros que você vai ter na carioteca, tá? É chamado RNA mensageiro. Aí ele vai ser lido pelo ribossomo. O ribossomo vai ler isso aí. Você vai ter espalhado no citoplasma outros ribossomos em forma de T, que é o ribossomo transportador. Cada ribossomo transportador vai estar aderido a um aminoácido. Aí repare o seguinte, ó, você tem aqui, ó, o transportador com aminoácido ligado, não é, a essa RNA mensageiro. Aí aparece um outro aminoácido e encaixa aqui. Esse aminoácido, RNA transportador, preso a um aminoácido. Esse aminoácido vai fazer uma ligação peptídica. Tá? Aí vai ficar aderido aqui, ó, aqui embaixo, ó, ficou aderido. Aí vai entrar um outro RNA transportador com outro aminoácido. Aí vai ficar aderido. E aí, à medida que o ribossomo vai passando por esse fio de RNA mensageiro, ele vai aderindo, né, os transportadores vão aderindo a aminoácidos. Aí você vai formar o que? Ó? A estrutura primária da proteína. A estrutura primária da proteína. Agora atenção nessa regrinha aqui, ó. Tá filmando aqui, produção? Sim. Tá? E isso aqui, gente, é uma matéria clássica da biologia. Então o DNA transcreve o RNA. Esse RNA sai do núcleo, vai para o citoplasma. Tá? O RNA é mensageiro. E translation, não é? Translation, ele é traduzido pelos ribossomos. E aí você tem a proteína, que é uma sequência de aminoácidos.
tá? É importante ter uma ideia disso, tá? Na tua cabeça. Tá? Aqui você tem, ó, o DNA. O DNA tem tudo sobre o ser humano, né? O animal, né? Tá tudo codificado aí. E a gente primeiro faz uma transcrição, né? Como se fosse uma cópia. Então o DNA não sai do núcleo. A gente copia um trecho do DNA no RNA mensageiro, que vai ser lido, né? Traduzido pelo ribossomo. Tá? Então aqui, ó, DNA, ele transcreve, né? Vai fazer a transcrição do RNA mensageiro. Aí esse RNA mensageiro aqui, ó, vai ser lido pelo ribossomo. Aí o ribossomo, lendo isso aqui, vai juntar os aminoácidos específicos. Aí você vai ter uma proteína. Aí de novo o desenho, né? O DNA, na forma de cromossomo, ele é desespiralizado, ele é aberto, aí vai ser lido. Tá? Você vai ter uma enzima aí que vai ser responsável pela transcrição do RNA mensageiro. Aí o RNA mensageiro sai. Aqui o RNA mensageiro, tá? Não, aqui está o RNA mensageiro. E aí o ribossomo, como se fosse um trenzinho caminhando sobre esse trilho, ele vai codificar, ele vai ler esses códigozinhos e vai encaixar aqui um RNA transportador específico. Cada RNA transportador vai estar relacionado a um códigozinho aqui. E aí você vai ter um aminoácido específico, que vão se juntar formando, aparece até um colar de pérolas. Tá? Cada bolinha dessa seria representada por um aminoácido, e o conjunto desses aminoácidos vão formar a proteína. Pronto. Você tem a origem, síntese da proteína. Outro desenhozinho, tá? De outra forma, mas isso tem que estar muito bem entendido. Tá? Aí, se for uma proteína para exportação, tá? Ela vai ser sintetizada pelo RNA preso ao retículo, aí você vai ter o retículo rugoso. Isso vai ser transportado por vesículas até o complexo Golgi. Aí no complexo Golgi, você muda a estrutura dessa proteína. De estrutura primária, você faz uma secundária, uma terciária, tá? E aí depois é eliminada por vesículas secretoras. Tá? É isso aí, a gente viu até na aula de biologia. Então vamos entender que o ribossomo ele vai formar uma estrutura primária. Tá? As outras estruturas elas vão se formar no complexo Golgi. Bem, aí vamos comentar algumas proteínazinhas. Aqui, creatinídeo, isso aqui estou abrindo a apostila de vocês. Tá. Aí temos alguns exemplos de proteína. Tem várias proteínas. Tá? Essa aqui, não é? É uma proteína globular, não é? Isso aqui seria hemoglobina. Hemoglobina é uma proteína. Ela é estrutura, não é? Junção de 4 tipos de proteína ligadas a íons de ferro. Tá? Por isso que o ferro, né, ele é importante para anemia. Então, a anemia é carência de hemácias ou carência de hemoglobina, tá? Que pode ser decorrente da carência de ferro. Ferro na alimentação, importante para compor a hemoglobina. Bem, hemoglobina, qual a função da hemoglobina? Transporte de gases, principalmente oxigênio. Tá? O oxigênio adere a essa molécula e é transportado. Então temos uma proteína importante, hemoglobina. Tá? Outra proteína importante aqui, ó, a insulina. Tá? A insulina é produzida pelo pâncreas. Tá? A insulina é importante porque ela vai armazenar a glicose no fígado, ela vai armazenar a glicose no músculo, convertida na forma insolúvel da glicose, que seria um carboidrato glicogênio. Então, insulina é clássica, é um hormônio, né, de natureza proteica. Uma coisa importante também, por que não existe comprimido de insulina? Tá? O dependente de insulina, o diabético, tem que tomar sempre aquela injeçãozinha. Tá? Porque como é uma proteína, as proteínas elas são digeridas, são degradadas no estômago. Se você ingerir um comprimido de insulina, ela vai cair no teu estômago e você vai digerir. Tá? Então, a insulina ela tem que ser injetada, tá? Para não sofrer o processo de digestão. Outra proteína importante é a trombina. A trombina, tá? A protrombina, fibrinogênio. Essas proteínas estão relacionadas à cascata de coagulação. Então, tema também super clássico,
Deixa eu abrir aqui Então, quando se fala em trombose, tem alguma coisa relacionada com a tá trombina? relacionado. Tá relacionado. Deixa eu pegar aqui o esquema. Tá aqui. Cascata de coagulação. Então, vamos começar aqui pelo fígado, né? O fígado, ele vai produzir uma proteína, que é a protrombina, que vai ficar no plasma. Tá? Primitivo, tá? A vitamina K, que é uma vitamina lipossolúvel, fica armazenada no fígado, ela ajuda na metabolização, na produção da protrombina. Então é importante, né? Aí a gente tem uma função importante da vitamina K, né? Auxilia na cascata de coagulação, está relacionada à coagulação sanguínea. Bem, aí a gente tem a protrombina. Essa protrombina, ela é inativa, é uma proteína, é uma enzima inativa. Para você poder ativar, você vai precisar de uma substância que é a tromboplastina. A tromboplastina, ela é produzida pela plaqueta, tá? Estimulada pela lesão. Então, quando você fura, tá? Tem um sangramento, você tem um corte, você estimula as plaquetas a produzirem a tromboplastina. A plaqueta, ela passa a ter uma formazinha estreladinha, que ela está liberando a tromboplastina. A tromboplastina, ela é uma enzima, tá? Que vai metabolizar a protrombina e ativar, transformando em trombina. Pronto, a trombina é uma substância ativa. O que faz a trombina? Ela transforma essa proteína, que é uma proteína, fibrinogênio, que é uma proteína solúvel, ela está solúvel no plasma, tá? E transforma em fibrina, tá? Que é uma proteína insolúvel. E aí, qual é a função disso? Caceta. Deixa eu ver se eu volto aqui. Calma aí, achar aqui. Tá. Aí está aqui a fibrina. Então, olha só, pegando a historinha. Ocorreu a lesão. Cortou aqui, ó, furou um vaso sanguíneo, cortou o vaso sanguíneo, você vai perder sangue, perder massas. A gente tem que estancar isso. Aí você desencadeia toda a chamada cascata de coagulação, tá? Então, a lesão é um estímulo que faz com que as plaquetas, atenção que plaqueta não é célula, é fragmento celular. Plaqueta produza a tromboplastina. Essa tromboplastina, ela vai converter a protrombina, que está no sangue, em trombina. A trombina é uma enzima que vai fazer com que o fibrinogênio, uma proteína solúvel, se transforme em fibrina. Tá vendo? A fibrina, ela parece com um fio de cabelo. Tá? Quando você joga cabelo na pia, você vai entupir a pia. Então é mais ou menos o que acontece, né? Você forma uma fibra insolúvel que vai entupir, não é? O sangramento, né? A perda de hemácias, a perda de plasma, tá? Ela vai formar o coágulo. Tá? Então, a ausência de qualquer fator da cascata. Falta 3 minutos? Tá. A gente vai fazer um videozinho rápido, tá? A ausência de qualquer um desses fatores, né, vai comprometer o mecanismo de coagulação, a pessoa vai ter deficiência de coagulação. Então, quando você tem uma baixa taxa de plaqueta, que é responsável pela tromboplastina, tá? Você vai ter problemas de coagulação, que ocorre com a dengue hemorrágica, tá? Ela diminui a taxa de plaquetas. Quando você não tem o fibrinogênio, que ocorre muito com o hemofílico, né? Hemofílico, tá? Ele tem problemas de coagulação porque ele não tem fibrinogênio. Aí você tem problemas de coagulação. Se você tem carência de vitamina K, você vai ter problemas de coagulação. Então você precisa ter todos os fatores para a coagulação sanguínea. E aí a gente tem proteínas, como trombina, tá? Você tem fibrina, fibrinogênio, são exemplos de proteína. O mosquito, tá? Hematófago, tá? Ele justamente é hematófago para poder ter proteínas. E é aquela coisa importante, né? O mosquito fêmea é o único que é hematófago. Tá? O macho, ele não bebe sangue. Então quem morde é a fêmea. Quem morde é a fêmea. A fêmea, mosquito fêmea. Porque ela precisa dessas proteínas para reprodução, para produzir óvulos, tá? Para gerar os mosquitinhos. O macho, tá? Ele se alimenta de fruta. Ele se alimenta só de glicose, de carboidrato. Agora a fêmea precisa de proteína. E o sangue, ele é cheio de proteína, tá?
Tá? Então, a gente já pode listar várias proteínas aí, ó. Fibrina, tá? Insolúvel, né? Fibrinogênio, tá? Trombina, fora a albumina, também outra proteína que você tem no sangue, importantíssimo. Aí vamos falar de albumina, deixa eu ver aqui, isso aqui, ó, albumina. Tá. Albumina é uma proteína também solúvel, ela está dissolvida no sangue, ela é solúvel, ela é importantíssima, tá? Do chamado mecanismo osmótico, hidrostático. Então, acontece o seguinte, isso aqui será um capilar sanguíneo, tá? Então, o sangue vai levar nutrientes e oxigênio para as células, tá? Então, a artéria, né, onde você tem um sangue arterial, sangue oxigenado, rico em nutrientes, ela vai se afinando até chegar nos capilares e aqui você vai ter a perda de água. Nessa água você vai ter oxigênio dissolvido, você vai ter aminoácidos, você vai ter glicose. Então você tem uma perda de água, tá, para os tecidos. Isso é importante, porque você vai nutrir os tecidos. Agora, essa água tem que voltar. Essa água tem que voltar. O que faz essa água voltar? Aqui a gente tem uma proteína solúvel que é a albumina. Por ser uma macromolécula, ela não consegue passar entre as células dos capilares e chegar até os tecidos. Ela fica na corrente sanguínea, ela fica nos capilares. Isso aumenta a concentração, que a água vai sair, e a quantidade de albumina aumenta a concentração. Então você cria um meio chamado hipertônico. Isso faz com que a água volte. Tá? É igual, por exemplo, miolo de pão. Tá? Isso aqui vai ficar como igual um miolo de pão. Tá? E vai puxar a água. Então a albumina, qual é a função da albumina? Tá? Gerar uma pressão osmótica nos capilares e com isso voltar a água para os capilares. Então, a pressão do coração, a pressão hidrostática, tá? Aquela pressão, força sobre a área, faz com que a água seja empurrada para os tecidos. Isso é fundamental porque na água você vai ter aminoácidos, vitaminas, glicose, tudo que a célula vai precisar. A célula absorve, só que essa água vai ter que voltar. O que faz a água voltar para os capilares seria a albumina que fica aqui na corrente sanguínea. A concentração da albumina aumenta, porque a água sai, mas a albumina fica, então fica um líquido bem concentrado. E aí essa água volta, a água vai voltar. O que acontece se você tiver uma carência de albumina? Se tua taxa de albumina for muito baixa, a água vai para os tecidos e tem dificuldade de voltar. E quando você armazena água nos tecidos, você vai ter o edema. Aí você vai ter o inchaço, principalmente dos braços, das pernas, tá? Então, o edema, tá, ele pode ser provocado pela carência de albumina. A albumina ela é produzida no fígado, então se a pessoa tiver alguma disfunção, algum problema na produção de albumina, tá, vai causar o edema. Tá? E como a albumina é uma proteína, tá, a carência alimentar de proteína causa uma doença muito comum lá na África, né? Tem esse nome aqui, cachaloca. Pedindo uma prova, qual o nome da doença na África devido a uma desnutrição proteica? Que perguntinha safada, tá? Seria isso aqui, tá? Isso aí na tradução lá da língua africana quer dizer doença do segundo filho. O que acontece, né? Não é uma desnutrição calórica. A criança às vezes pode comer açúcar, tá? Carboidrato, é uma desnutrição proteica. Aqui não se chama barriga d'água? Não, barriga d'água é uma verminose. Ah, tá. Mas aqui é um edema, tá? Então a pessoa tem uma desnutrição proteica, geralmente, esse nome é geralmente doença do segundo filho, né? Porque você tem a criança, ela vai ter amamentação e mesmo a mãe desnutrida, aquele leite vai ter a quantidade de proteínas ideais. Proteínas, carboidratos, tá? Um alimento balanceado. Quando nasce o segundo filho, aí a mãe desmama o primeiro. Aí essa criança passa a se alimentar de açúcar, de frutas, de alimentos que têm pouca carga proteica.
E aí, sem proteína, ela não vai conseguir metabolizar as proteínas, no caso, albumina, tá? Proteínas que vão compor o músculo. Então, o quadro dessa doença é edema na barriga, braços e pernas muito fininhos, tá? Que, agravando, aí você tem o chamado marasmo. Marasmo seria essa doença mais grave. E aí, quando você pega e fala assim, pô, toma um marasmo aqui, você quarentena aqui em casa, toma não, um mas marasmo. aí é outro adjetivo. Por que usam isso? Porque, além desse quadro... O que o marasmo causa? Causa desânimo, tá? A pessoa vai ter uma carência de várias proteínas, né? Então, inclusive de hemoglobina, que vai transportar oxigênio. Aí, sem oxigênio, a pessoa vai ter uma baixa produção de energia, vai ficar cansada. Então, você vai ter, associado a isso também, não é? Anemia, e você vai ter cansaço, fraqueza muscular, porque você não vai ter proteína. Então, você vai precisar de proteína para compor os músculos, proteína da albumina para impedir edemas. Entendi. Então, aí quando você fala, a pessoa está no marasmo, então ela está cansada, desanimada. Tá. Aí, deixa eu ver aqui um outro quadro. Existem várias proteínas, tá? Então, já comentamos sobre a albumina, a função da albumina, né? Ela cria essa pressão osmótica para impedir os edemas. Tá? Você tem a protrombina, está relacionada à coagulação sanguínea, assim como o fibrinogênio. Tá? A albumina do ovo tá? É diferente da nossa albumina sanguínea. A albumina do ovo é uma reserva de proteínas lá para o embrião das aves, répteis, animais ovíparos. E outras proteínas também, que a gente tem a queratina. A queratina é uma proteína que impede a desidratação. Então, nossa pele é queratinizada. Os animais na evolução que começaram a conquistar o ambiente terrestre têm uma pele queratinizada. Os répteis são os primeiros a conquistar o ambiente terrestre, definitivamente. Então, eles têm uma pele queratinizada. Então, isso impede a desidratação. Tá? A fibrina está relacionada à coagulação sanguínea, tá? Ela está no sangue. Tá? A quitina e miosina, não é? São fibras, tá? Proteicas que estão no músculo, vão compor os sarcômeros. Isso termina com ina, né? Então, toda palavra que é com... Isso. A gente relaciona, então tem uma proteína. Mas muita atenção, porque, por exemplo, histamina. Histamina termina com ina, mas não é uma proteína, é um carboidrato. Então tem que ter muita atenção, não pode generalizar. Mas a maioria, tá? A elastina é uma proteína também fibrosa, tá? Ela compõe, não é? Cartilagem. Então, quando você tem cartilagem, tá? Tipo orelha, tá? Você tem elastina, você vai ter elastina também. E essas pessoas que tomam, ainda mais pessoas que praticam, né? Exercício, musculação, albumina, creatina... O que acontece, né? Por exemplo, o colágeno. Tá? Então, colágeno é uma proteína também que vai compor a carne, vai compor a pele. Tá? Colágeno, ela faz aderir a epiderme na derme. Tá? Com o processo de envelhecimento, a gente não produz, né, algumas proteínas, algumas substâncias, então a gente diminui a produção de colágeno. Aí o que acontece, né? A pele, a epiderme, começa a descolar da derme. Aí você tem a ruga. Tá? Aí você fala, então vou me alimentar de colágeno. Tá? Bem, o que acontece? Né? Qualquer proteína que você vai se alimentar, ela cai no teu estômago degradada em aminoácidos. Esses aminoácidos são absorvidos, levados para a corrente sanguínea, e a nossa célula pega essas pecinhas e monta a nossa proteína. Então você pode comer, por exemplo, carne, que tem miosina, quitina, e transformar essa carne em uma outra proteína. Você desmonta em aminoácidos e depois a gente monta isso formando. Então essa ideia, vou me alimentar com gelatina, que é colágeno, para repor o colágeno. Eu acho que isso aqui é uma falácia, porque você vai desmontar isso, tá? Vai transformar em pecinhas que não necessariamente vão formar o colágeno. Agora, quando você tem uma pomada, não sei se posso falar assim, pomada, uma pasta de colágeno que passa na pele, aí sim, pode haver uma absorção disso, tá? Aí sim. Deixa eu ver aqui uma outra... Então, no caso, é mais eficaz. Seria mais eficaz. Você tem, gluteína. Que é a mesma coisa que glutamina? Não, glutamina é um aminoácido. Gluteína é o que vai formar o glúten.
É uma proteína do pão. Tá? Tem muita gente que não consegue metabolizar essa proteína, não consegue digerir. Aí tem celíaca. Isso. A doença tanto é celíaca, né? Tanto é que caiu, deixa eu pegar aqui rapidinho aqui, a prova do ano passado da UERJ, aqui é o banco de questões. Abri aqui a prova do ano passado da UERJ. Deixa eu ver aqui. UF. Não, vamos abrir aqui. Tá direto que eu já sei. Olha só essa questão aqui, ó. Algumas embalagens de alimentos apresentam um rótulo, a informação. Contém glúten. Obrigatória por resolução da Agência Nacional de Vigilância, Anvisa. O glúten apresenta em sua composição uma molécula que não deve ser consumida por portadores da doença celíaca. Uma enfermidade autoimune crônica do intestino delgado. Essa molécula do glúten, inadequada para os celíacos, é classificada como em produção, não quer medicina, mas olha só, o que você aprendeu da aula? Glúten é o quê? O glúten é classificado como o quê? Lipídio, vitamina, proteína ou carboidrato? Proteína, ó, produção. Viu? Então, ó, caiu da UERJ. Tá? Então, se o aluno ele assiste uma aula meio que sonolento, não pega, não é, esses detalhezinhos, ele perde uma questão fácil. Tá? Então, ó, glúten é um tipo de proteína, tá? A albumina é um tipo de proteína, tá? Então a gente tem que ter colágeno é uma proteína, tá? O colágeno você encontra colágeno onde? Gelatina é feita de colágeno. E só para fechar aqui sobre a proteína, e por que a gente tem que consumir bastante proteína? É porque a gente tem 4 alimentos importantes, né? Vitamina, que é um alimento regulador, carboidrato, que é fonte de energia, tá? Proteína, tá? É estrutural, tá? Também é fonte de energia, mas principalmente estrutural. Então, por exemplo, a gente precisa de albumina. Se a gente tiver albumina, a gente vai ter aqueles problemas de edema. A gente precisa de hemoglobina para transportar oxigênio, senão a gente vai ter anemia. E como que a gente consegue produzir essas proteínas? Através da alimentação. A gente precisa se alimentar de proteína. Por isso que também tem uma questão entre vegano e carnívoro sobre proteína, né? Porque acham que a proteína só existe... Muita gente só acha que proteína só tem na proteína animal. Mas existe também a proteína vegetal. Que é a mesma, né? No final das contas, você vai desmontar aquela proteína animal vegetal, você vai ter aminoácidos. Mas a proteína animal, ela é mais eficaz? Não, você encontra mais proteína no animal. Entendi. Então, se você tem matéria orgânica animal, ela vai ter uma quantidade maior de proteína, uma quantidade maior de lipídios. Enquanto que na matéria orgânica vegetal, você vai encontrar mais carboidrato. Pouca proteína, pouca gordura. Entendi. A gente precisa, são os alimentos básicos, né? Tá? Lipídio, vitamina, proteína, carboidrato, a gente tem que ter, não é? Uma dieta balanceada. Tá? E carboidrato só é uma fonte de energia. Então a gente tem, no final, a gente vai pegar o carboidrato, desmontar e produzir glicose, para respiração aeróbica. Nossa principal que é o que engorda a gente. Não, o que engorda não é o carboidrato, o que engorda é a insulina. É a barriga. Não, é a insulina. Então isso que o pessoal demonifica muito o carboidrato, tá? Carboidrato, tá? Ele é fonte de energia. O problema é o exagero, né? O problema é que se você come um carboidrato e não vai malhar, por exemplo, então não vai... Não. O carboidrato, fazer uma atividade. Uma grande quantidade de carboidrato gera um pico de insulina. Tá? A insulina é uma proteína que é justamente... Mas eu preciso gastar isso de alguma forma, né? Não, olha só, entenda. Aula de nutricionista aqui. 1 quilo de macarrão. Dependendo de como você comer esse macarrão, ele pode engordar ou não. Se você pegar 1 quilo e comer em um instante só, uma refeição só, isso vai gerar um pico de insulina. A insulina vai converter, vai estimular a síntese. Não. A insulina,
ela vai armazenar o excesso de carboidrato, que você comeu demais, e vai estimular a síntese de gordura. Então, o que engorda é a insulina, que é provocada pelo pico de carboidrato. Agora, se você pegar esse carboidrato, esse 1 kg de macarrão, e comer em 5 porções de 200 gramas, você não tem um pico de insulina. Tá? Aí você não vai ter a síntese de gordura. Então, não é o carboidrato, é a insulina. Tá? E o que vai estimular a produção de insulina é como você vai ingerir esse carboidrato. Tá? Então, se você quer manter a quantidade energética de 1 kg, tá? Mas não quer engordar, você tem que distribuir esse alimento em frações, para não gerar o pico de insulina. No final, a quantidade de carboidrato vai ser a mesma, mas você não vai gerar aquele pico de insulina que vai estimular a síntese de gordura. Entendi. Tá? Então, nós temos carboidrato, fonte de energia, proteína, também a fonte de energia, porque você pode não comer carboidrato e obter energia através da proteína. Vitamina, lipídio também é importante. Tá? Então tá aí, nossa aulinha de proteína. Agora tem uma proteína importante, que são as enzimas. Agora, a enzima é muito importante. A gente vai falar numa outra aula. Tá? A enzima é muito importante. Aí tem gráficos. Tá? A enzima é como se fosse a nossa engrenagem. Então a gente tem que pensar o seguinte: o carboidrato é como se fosse combustível. Tá? A enzima é como se fosse a engrenagem. Então tudo no nosso organismo funciona através de enzimas. Então, o processo respiratório das células é uma enzima. Tá? A duplicação do DNA ocorre através de uma enzima. Então a enzima é a engrenagem. Tá? O carboidrato é a fonte de energia. Tá? Então a gente vai falar sobre a enzima, tá? Numa próxima aula. É isso aí, gente. A gente vai lanchar agora, tá? Então, aí depois a gente vai fazer outro vídeo. Vamos lanchar, vamos... Hora do recreio. Vamos comer proteína, carboidrato e lipídios.